Você já foi numa loja, encontrou uma peça que o tecido era maravilhoso, comprou aquela roupa, mas quando chegou em casa não parecia bem assim e você não soube combinar? Então vem comigo nesse vídeo que hoje eu vou te contar o básico que toda mulher precisa saber sobre tecidos. Eu me chamo Maria Aline, sou consultora de imagem e por aqui eu te ensino como se vestir bem na simplicidade do dia a dia mesmo. Antes de tudo, a gente precisa entender a diferença de três conceitos: fibra, fio e tecido. A fibra é a matéria-prima. Pode ser natural, artificial ou sintética. É ela que vai determinar a qualidade, o caimento do tecido. O fio é a fibra que se tornou fio. Simples assim. E o tecido são os fios entrelaçados formando uma trama final e aquilo que a gente conhece e que a gente vê em lojas de roupas e de tudo que tem tecido. Parece simples, mas entender isso muda completamente a forma como a gente escolhe as nossas roupas. Entendemos então que as fibras são a base para qualquer tecido. E nós temos três tipos de fibras, como eu já falei. A primeira são as fibras naturais, como por exemplo o linho, o algodão, a seda, a lã. Essas fibras, elas vêm diretamente da natureza. Elas proporcionam um caimento tão lindo nos looks. As roupas, as peças que são feitas com esses materiais, com essas fibras naturais, têm um caimento assim impecável. Elas também têm uma qualidade térmica excelente, tanto no verão quanto no inverno. Porém, elas têm um custo mais alto, elas são mais caras, elas são muito delicadas, precisam de mais cuidados na lavagem, no guardar, realmente por serem mais delicadas. Aí a gente tem as fibras artificiais, como por exemplo a viscose, o modal, o lyocell. Essas fibras, elas têm a base natural, mas elas são modificadas pela tecnologia, passando por um processo industrial mesmo. E essas fibras permitem um ótimo custo-benefício nas roupas. São confortáveis, tem um caimento bacana, um caimento bonito, também tem uma boa qualidade térmica. As roupas feitas de fibras artificiais são as preferidas, porque são as mais acessíveis, com um caimento muito elegante e sofisticado. E aí a gente tem as fibras sintéticas, que é o poliéster, o elastano, o nylon. Essas fibras são 100% tecnologia, 100% fabricadas. Elas são oriundas do petróleo. Então elas são muito mais baratas, são mais fáceis de lavar, elas também não demandam tanto cuidado. Porém, elas não têm boa qualidade térmica, elas não permitem que o corpo transpire e às vezes, dependendo da qualidade dessa fibra, o caimento dessas peças não é legal, não traz um acabamento bonito para o look. E para a gente identificar de qual fibra a peça de roupa é feita, a gente precisa pegar e achar essa etiquetinha aqui, que a gente geralmente arranca das roupas. Aqui vai dizer exatamente a porcentagem das fibras que tem nessa peça. Por exemplo, essa minha jaquetinha, ela tem viscose, no mínimo 85% de viscose. O resto é elastano, porque ela tem elasticidade, né? Saber isso te ajuda a entender o porquê que uma peça de roupa custa R$ 50 e outra custa 200, mesmo tendo o mesmo modelo, mesmo sendo muito parecidas. Também te ajuda a abrir o olho, porque muitas vezes encontramos peças que são muito caras, mas que na verdade a fibra que ela é feita não é de tanta qualidade assim, e era para ser um pouco mais barata. Principalmente peças feitas em poliéster. E aqui eu não quero dizer que poliéster necessariamente precisa ser barato, porque tem poliéster e poliéster. Isso a gente vai tendo noção e percebendo a qualidade do poliéster quando a gente toca no tecido. Mas é extremamente importante a gente ter esse conhecimento para a gente abrir o olho no custo-benefício das peças e a gente perceber se realmente o preço que está sendo cobrado condiz com a fibra, com a qualidade do material que foi feita aquela roupa. Outro ponto é que as diferenças das fibras também nos proporcionam diferenças de texturas, e aí pode ser um grande problema quando a gente vai montar o look. Mas agora eu vou te dar um passo a passo e algumas dicas práticas para você não errar de jeito nenhum quando for combinar texturas diferentes. O principal ponto é o contraste. Pode deixar um look lindo, elegante, interessante e estiloso, mas também pode deixar um look carregado demais, pesado, aquele look que chama muita atenção de uma forma desagradável. Então, por exemplo, quando a gente combina o linho com uma malha mais suave, uma malha de algodão, traz um contraste bacana, uma mistura de texturas legal, harmônica, que fica delicada, mas estruturada também.
Agora, se você traz o linho com uma peça muito estruturada, pode ficar muito carregado e não ficar tão interessante assim. Vou deixar aqui uma listinha de 5 combinações de texturas que funcionam muito, mas essa lista é infinita e não tenho como resumir tudo aqui no vídeo do YouTube. A primeira combinação é o linho com o algodão. É uma dupla clássica e muito chique. O algodão traz leveza e o linho traz sofisticação, então é uma combinação extremamente elegante. Também combinar o linho com o tricô. É uma combinação ótima agora para os dias mais frios, que tá um clima mais ameno. Viscose com couro ou couro sintético, o corino. Era um contraste bem legal da fluidez da viscose com a estrutura do couro. É um contraste maior, mas não chega a ficar pesado e carregado por conta da leveza da viscose. Outra combinação que é clássica, extremamente confortável e casual, é combinar uma malha de viscose ou de algodão com o jeans. É o básico que não tem erro. A quinta combinação é usar a seda ou o cetim com uma peça de alfaiataria, que naturalmente é de poliéster. Fica um look bem sofisticado, combina o brilho com a estrutura. A seda ou o cetim trazem um toque mais sensual e mais feminino. Agora, no dia a dia, é bom evitar duas coisinhas. Primeiro, o excesso de brilho. Então, eu tô com um tecido, com uma fibra que já é mais brilhante, cuida ali com os acessórios, cuida com a combinação que você vai fazer com essa peça para que não fique muito brilhante, não fique muito carregado, principalmente se é um look para dia, que não combina muito. E segundo, cuidar para que as texturas não sejam rígidas demais, para que não fique tudo muito engessado, muito estruturado, pode ficar muito pesado. Então, é importante a gente cuidar com os extremos, encontrar um equilíbrio entre essa combinação de texturas. Isso que eu tô te falando aqui é uma base, porque depende de cada corpo, de cada estilo, e tudo isso eu aprofundo mais na consultoria de imagem. Para encerrar, então, vamos recapitular. Nós temos 3 fibras, as naturais, as artificiais e as sintéticas. E agora eu te desafio, a próxima vez que você for comprar uma roupa, pega essa peça, olha a etiqueta e vê qual é o material que ela foi produzida. Se você quer saber muito mais sobre moda e aprender a se vestir bem no dia a dia, já se inscreve aqui no canal. E se você quiser um direcionamento mais específico, entre em contato comigo para eu te explicar mais como funciona a minha consultoria de imagem.